Era mais ou menos 3 horas da tarde, quase 3 horas da tarde, e os apóstolos Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo para fazerem as orações. Eles faziam isso continuamente. A igreja estava vivendo um tempo muito intenso, com a visitação do Espírito Santo sendo derramado em Pentecostes, então tudo estava fervilhando. No caminho, eles encontram um homem à porta. Ele era coxo de nascença e ele estava pedindo esmolas. E a hora que eles se aproximaram, esse homem olhou com aquele olhar cheio de carência, de necessidade, e pediu que eles dessem esmolas. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles viraram-se para ele e falaram assim para ele: olha aqui na minha direção, que os seus olhos fiquem fixados aqui em nós. Nós queremos falar com muita sinceridade do nosso coração para você. Aí ele virou e falou assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. E aquilo foi uma operação maravilhosa do poder de Deus. Aquele homem, de repente, teve as suas juntas, os seus músculos, os seus ossos sendo tocados pelo poder do nome de Jesus. E de repente ele se levanta, e não somente ele se levanta, ele começa a andar, um movimento que ele nunca tinha tido, e ele começa a correr, e ele começa a saltar, e toda a comunidade vibra, se alegra, porque o conheciam a vida inteira ali, pedindo esmolas, e toda a comunidade se alegrou. Depois Pedro vai explicar que tudo o que estava acontecendo, só estava acontecendo por causa do poder do nome de Jesus. É interessante como a igreja, nos seus primeiros dias, ela compreendeu com muita clareza, com muita lucidez, o poder do nome de Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles foram testemunhas oculares do amor, da graça, do poder, da morte, da ressurreição de Jesus. Por isso eles tinham assim essa vida, esse posicionamento de estarem debaixo da cobertura do nome de Jesus. Em certo sentido, o salmista no passado já tinha declarado em Salmos 20, versículo 7, uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Em outra tradução fala assim: nós confiamos no nome do Senhor. Há uma autoridade, há uma delegação, há um poder especiais no nome de Jesus. E a igreja, então, nos seus primeiros dias, nesse exemplo, nessa inspiração, dessa cura desse coxo, ela nos diz hoje: e vocês? Estão confiando em prata, em ouro? Estão mencionando os exércitos, os cavalos? Ou vocês estão querendo se posicionar no nome que está acima de todo nome, que é sobre todo nome, que tem todo o poder, toda a autoridade, o nome que salva, o nome que cura? Nenhum outro nome tem sido mencionado na história da humanidade como o nome de Jesus. Nenhum outro tem sido mais falado, mais dito, mais lembrado, mais estudado. Nenhum outro personagem na história foi tema de tantas teses, de tantos livros escritos. Jesus. E neste momento que nós estamos iniciando a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, nós queremos e desejamos profundamente que ao ler, ao meditar, ao orar, ao deixar com que essas verdades entrem no nosso coração, a gente não faça simplesmente como mais alguma coisa na nossa vida, mas que isso influencie, que marque tão profundamente os nossos corações, que mude a nossa posição diante dos que estão à beira do caminho, dos coxos, diante dos necessitados, diante das nossas situações adversas. Nós, como igreja, precisamos recentralizar toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, não somente da boca para fora, mas de coração na pessoa de Jesus. Eu tenho uma convicção muito grande de que ao longo desse período, 40 dias, meditando, orando a respeito dos nomes de Jesus,
nós vamos ser fortalecidos, os nossos olhos vão ser abertos. Os nomes, quando nós chamamos, na verdade, era a maneira como Jesus era conhecido, era reconhecido. São títulos, são referências, são menções que se fizeram de várias maneiras a respeito da pessoa de Jesus, tentando traduzir um pouquinho a riqueza da sua glória, do seu caráter, do seu poder, do seu olhar, das suas palavras, do seu amor, através de títulos, através de expressões. Isso é o que significa nomes de Jesus. Não necessariamente é o nome que está ali no cartório, o nome de batismo, mas é muito mais do que isso. São títulos que foram dados. Os estudiosos chegam a relacionar mais de 300 títulos dados a Jesus, que refletiam, quando colocados conjuntamente, como num mosaico, eles refletiam um pouquinho da grandeza do nosso mestre, que é um dos nomes, um dos títulos dados a ele. Então, quando a gente caminhar ao longo dessa jornada que está começando hoje, abra o seu coração para que esse Jesus que está vivo, que está neste lugar, que acompanha a sua vida, a sua casa, que sabe em profundidade cada um dos seus pensamentos, dos nossos desejos, das nossas necessidades, que ele se manifeste ao longo desse período, revelando o seu coração cada vez mais. Porque quanto mais nós conhecermos a Jesus, mais confiantes seremos na vida. Quanto mais nós conhecermos a Jesus na sua pessoa, na sua personalidade, no seu caráter, mais nós teremos vitórias na vida. Andaremos mesmo numa posição como os apóstolos Pedro e João andaram, assentados em Cristo Jesus e tendo as vitórias que ele já conquistou para nós. Ao desconhecermos quem é Jesus com maior profundidade sobre as nossas vidas, nós andaremos errantes, de maneira equivocada, de uma maneira vacilante na nossa caminhada. Mas nesses 40 dias, a minha oração desde agora é para que o Senhor aprofunde as raízes da nossa fé, da nossa confiança, do nosso conhecimento, da nossa esperança nele, que é a rocha. Outro nome, outra expressão dada a ele. É o fundamento, é um terreno sólido, é um território seguro para a gente pisar em toda circunstância. E ao longo desse período, que os efeitos desses títulos não sejam simplesmente cognitivos, de uma compreensão abstrata, teórica, mas eles se materializem na tua vida, na tua família, no teu coração, nos teus negócios, nos teus desafios. Isso mesmo. O que nós desejamos é que o Senhor Jesus, nesses 40 dias, continue a sua santa revolução na nossa vida, a sua transformação do nosso coração. Você está abatido? A minha oração é que nesses 40 dias você seja revigorado. Você está cansado? Que você seja renovado. Você está sem sonhos? Que você receba dos céus os sonhos dele, né? E todas as facetas dele estejam se expressando, se manifestando para os nossos corações, como pessoas, como famílias, como igreja, mas também como nação. Os motivos que nós estaremos orando, nós queremos que o próprio Espírito Santo esteja nos dirigindo. Nós temos grandes temáticas que sempre estarão presentes, como por exemplo a sua família, a nossa igreja, o Brasil, mas que a gente vá além. O olhar de Jesus era um olhar que ia além, né? Às vezes ia além para enxergar um coxo, através do olhar de Pedro e de João, para enxergar uma mulher no poço, para enxergar uma cidade distante, às vezes rindo, às vezes levantando uma mulher que seria apedrejada, às vezes chorando sobre uma cidade que estava distante. Nesses 40 dias o nosso coração também esteja livre, esteja solto para se mover nas orações que Ele quer que a gente participe. A melhor intercessão, sem dúvida alguma, é do Espírito Santo. A melhor intercessão é de Jesus, que intercede por nós. Mas que sejam 40 dias diferentes, que a gente esteja sendo envolvido na intercessão dele, para o nosso coração estar bem alinhado. Na convicção de que ao final a gente receberá a mesma palavra. Pedro e João poderiam estar dizendo: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sejam 40 dias de cura para a gente levantar,
e andar como igreja, e saltitantes, louvando e exaltando o Senhor que opera em nós. Que o Senhor te abençoe profundamente em todo o tempo.